Eu cumprimento você que está me assistindo nesse momento com a paz do Senhor. Eu desejo que Deus possa abençoar você em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós cristãos, sobre a Bíblia. Vamos falar sobre a autoria da Bíblia, vamos falar sobre a formação da Bíblia, vamos falar sobre a natureza da Bíblia e sobre a divisão da Bíblia. Mas antes de começar esse estudo, eu te peço, você que está assistindo nesse momento, você se inscreva nesse canal para fazer esse canal crescer, deixe seu like e compartilha para que demais pessoas possam aprender a palavra juntamente conosco. Então vamos lá. A Bíblia é um dos livros mais antigos que tem no mundo. Foi escrito mais ou menos por 1500 anos, mais ou menos. Por mais ou menos 40 autores de várias classes sociais, desde o humilde ao nobre. Vamos falar agora sobre a autoria da Bíblia. A Bíblia, ela tem duas autorias em si. A primeira autoria é Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela vem da mente de Deus. A Bíblia se origina de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas também tem autoria humana também. Porque Deus capacitou homens santos, homens separados, para poder escrever a Bíblia. E essa escrita dos homens foi escrita através em três maneiras. Primeiro, Deus revelou para o homem escrever a Bíblia. O que é uma revelação? Revelação é uma operação divina que revela fatos que a razão humana é insuficiente para saber. Os homens não tinham como saber sobre o acontecimento da Bíblia, a não ser que Deus falasse. Vou te dar um exemplo. Quando Deus usou Moisés para escrever o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, quando Moisés escreveu o capítulo 1 do livro de Gênesis, capítulo 2, não tinha pessoa nenhuma para comunicar a Moisés sobre a origem de todas as coisas, do céu e da terra, de tudo que Deus criou. Então Deus pegou e foi através de uma revelação que deu a Moisés para escrever. Não somente a Moisés, como vários homens da Bíblia, como Mateus, Marcos, Lucas, o profeta Isaías, como vários outros. Então, a Bíblia foi escrita primeiramente através de uma revelação. E segundo também foi através de uma inspiração. Então o que? Deus ele pegou e inspirou homens para poder escrever a Bíblia. Então uma inspiração o que? Deus ele moveu os homens para escrever a palavra de Deus. E também tem também que fala sobre uma iluminação. Deus também ele iluminou para os homens poderem ter entendimento da Bíblia, daquilo que seria escrito. Você vê que qualquer cristão hoje em dia que tem comunhão com Deus, que está vendo uma vida de santificação, uma vida reta com Deus, ele vai conseguir pegar a Bíblia e conseguir entender. Porque o Espírito Santo é nosso professor por excelência. Ele vai pegar e vai dar o entendimento para aquela pessoa que leu aquele versículo, que leu aquele capítulo, que leu até um livro. O Espírito Santo vai dar o entendimento para a pessoa. Então, essa é o que é a autoria da Bíblia, autoria humana e autoria divina, ou primeiramente autoria divina e autoria humana. Agora vamos falar sobre a formação da Bíblia. Na escrita, primeiramente o homem começou a escrever através de barro, de tauba de barro, através de argila, depois veio através de um papel chamado pergaminho, papiro primeiramente, depois pergaminho. A Bíblia ela foi escrita em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. E algumas porções do Antigo Testamento foi escrito no aramaico, como algumas porções do livro de Esther e algumas porções do livro de Daniel. Então, no Antigo Testamento o hebraico, no Novo Testamento o grego. Agora vamos falar sobre a natureza da Bíblia. A Bíblia é o que? É um livro superior, porque o mundo, com o seu conhecimento, não teve capacidade de criar um livro como a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela se conserva. Vários livros têm pouca duração. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro mais leve do mundo, porque é a própria mão de Deus conservando a tua palavra. Várias pessoas tentou destruir a Bíblia, mas nunca conseguiu, porque é Deus preservando
a tua palavra. A Bíblia da Bíblia também é um livro que é honesto. Honesto por quê? Porque a Bíblia, ela fala o lado bom do ser humano, mas também fala a sua falha. A Bíblia fala sobre a qualidade do ser humano, mas também fala o seu erro. Vamos dar um exemplo do rei Davi. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, que Davi era um adorador. A Bíblia fala sobre as qualidades de Davi. Mas também a Bíblia fala sobre os defeitos de Davi, como ele cometeu em adultério com Betseba. Então a Bíblia é um livro honesto por quê? Porque ela não encobre nada, fala tanto a parte boa do homem como a parte negativa. Se fosse um livro humano, o homem teria o interesse de encobertar os erros, mostrar só a parte boa. Não, a Bíblia fala tanto a parte boa, mas também faz parte ruim. A Bíblia também é um livro honesto, porque a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia ela se completa, entendeu? Agora eu vou falar sobre a divisão da Bíblia. A Bíblia, primeiramente, ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo é antes de Cristo e o Novo é depois de Cristo. E dentro dessas divisões, tem as divisões tanto do Antigo como do Novo. É importante nós conhecer a divisão da Bíblia, até para a gente saber como a gente vai estudar, em que livro a gente vai estudar. O Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que faz de Gênesis a Deuteronômio, são 5 livros. O que o Pentateuco ensina? Ele ensina sobre lei moral, lei civil e lei de Deus. Ele ensina a lei moral da pessoa conseguir viver bem, da pessoa conseguir viver em santificação, conseguir viver retamente com Deus. Ensina a lei civil. Ele ensina o homem a lidar com a sociedade, o próximo a lidar com o teu próximo. E também ensina a lei de Deus, o homem se relacionando com Deus. Então, se uma pessoa quer aprender alguma coisa referente à lei, a pessoa tem que estudar o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia também tem livros históricos. Histórico por quê? Porque conta a história de Israel. Então, se a pessoa quiser aprender sobre a história de Israel, tem que ler o livro de Josué ao livro de Esther, que são 12 livros que tem na Bíblia, que fala sobre a história de Israel. Também a Bíblia também fala sobre os 5 livros da Bíblia, que são os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão. São 5 livros que falam sobre poesias. São livros de louvores, livros de adoração. Então, se a pessoa quiser aprender sobre adoração, se você quiser ser um adorador, você tem que ler os livros, os livros poéticos. Igual o livro de Provérbios. Nós aprendemos lições diárias da nossa vida. E também tem o livro também chamado livros proféticos. Livro profético por quê? Porque foi escrito pelos profetas, que são 17 livros, que tem a sua divisão em profetas maiores, que são 5 livros, e profetas menores, que são 12 livros. Profetas maiores por quê? Porque tem mais conteúdo, e profetas menores que tem menos conteúdo. Agora vamos passar pela divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido assim, nos Evangelhos, são de Mateus a João, são 4 livros. O Evangelho se fala sobre as boas novas que Jesus Cristo veio trazer na Terra. Fala sobre a biografia de Jesus Cristo, fala sobre a história de Jesus Cristo. Então, se a pessoa quiser aprender sobre a obra de Jesus Cristo, o que ele veio fazer na Terra, tem que ler os Evangelhos. E a Bíblia também tem um livro chamado livro histórico, que é um livro chamado Atos Apóstolos. Pode ser falado Atos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo de Deus. Se a pessoa quiser aprender sobre a origem da igreja, como a igreja se formou, como a igreja se estabeleceu na Terra, tem que ler o livro do Atos Apóstolos, porque ele fala sobre a igreja da Terra, como a igreja se formou, fala sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, se a pessoa quiser aprender, você tem que ler sobre Atos Apóstolos. E depois vem o que? As cartas, as 21 cartas, que são 13 cartas paulinas, tem cartas universais e cartas pastorais, que foram dedicadas para os pastores da igreja. Então, essas epístolas, principalmente a epístola do apóstolo Paulo, falam sobre muita doutrina da igreja, como a igreja deve se comportar
perante a sociedade, perante Deus, então, vai forjar o caráter da igreja, essas epístolas. E também tem o chamado sobre um livro de revelação, que é chamado que o Apocalipse. Se a pessoa quer aprender sobre coisas sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro, o que é sobre o anticristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio, a pessoa tem que ler o livro de Apocalipse. Então, eu agradeço por você ter me escutado esse tempo aqui, em nome de Jesus. Então, guarde esse estudo e compartilhe para todos, em nome de Jesus.